cima do fato, com Edilene Lopes. Edilene, como a oposição deve reagir ao projeto para isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000? Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos nossos ouvintes. Uma das principais estratégias da oposição é constranger a base de governo hoje durante a votação da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, que pela proposta governamental vai até R$5.000. Parlamentares da oposição apresentaram dezenas de emendas e dentre elas as que ampliam essa faixa, que pelo governo será de R$5.000, mas que a oposição coloca em até R$10.000. Qual é a argumentação da oposição? Já que o governo quer favorecer a classe média brasileira, por que não ampliar a faixa? Qual é a resposta do governo? Que não há recursos para fazer a cobertura, não há arrecadação suficiente para garantir tamanha a isenção. Mas fato é que quando a oposição propõe a ampliação dessa faixa e o governo se posiciona contrário, isso pode pegar mal com parte do eleitorado. Mas o governo vai manter essa faixa de isenção, pelo menos a princípio essa é a ideia, dos R$5.000 e deve ter votos para a aprovação, já que também é antipático votar contra uma pauta que beneficie, que é uma demanda antiga da população. Agora há também parte da oposição que vai dizer que o governo tem recursos para fazer a cobertura da ampliação de uma faixa superior a R$5.000. Ontem, por exemplo, nós entrevistamos o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, e ele falou sobre isso. De acordo com ele, o governo tem uma fonte de recursos e tem uma fonte até duplicada. Além de não ter ocorrido a isenção de IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que a princípio o governo não contava que com essa arrecadação acabou entrando, ou seja, a arrecadação de IOF e também a tributação de LCI e LCA, que é a letra de crédito imobiliário e a letra de crédito agrícola, são recursos novos no caixa do governo, ou seja, um ele continua arrecadando e poderia ter perdido, e o outro é uma fonte nova de arrecadação. Significa que o governo federal poderia ter recurso para a cobertura de uma faixa de isenção mais ampla. Essas argumentações todas serão feitas em plenário pela oposição. Hoje, essa votação deve ocupar o dia inteiro, já que as emendas são muitas, conforme nós acompanhamos para e passo ontem na programação aqui da Itatiaia, a apresentação dessas emendas com os nossos repórteres João Rosa e Aline, cobrindo o Congresso Nacional, trazendo essas informações para a gente. E hoje o que nós temos é que essa votação vai ser intensa com essas informações de bastidores que eu adiantei aqui. A oposição fazendo um constrangimento com a base de governo, propondo uma ampliação da faixa de isenção, ou seja, algo que poderia beneficiar mais a população, e dizendo que o governo federal tem sim recursos para bancar uma ampliação maior do que a que o governo está propondo. Alguns argumentam também que essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda poderia ter ocorrido antes, mas só ocorre agora, um ano antes das eleições. Ou seja, a oposição vai tentar botar o pé nessa proposta da forma como ela é, mas no fim das contas deve ser aprovada, porque também é antipático dizer não a uma isenção e uma reivindicação tão antiga assim da população. Agora, em relação às pautas disputadas nesta semana, uma outra é a anistia, que deve acabar virando o projeto da dosimetria, da redução de penas, e a grande dúvida é, Jair Bolsonaro entra ou não nessa conta? A princípio, se o projeto de lei reduzir penas por alguns crimes específicos e crimes pelos quais não apenas os presos do 8 de janeiro, mas também Jair Bolsonaro responda, isso vai acabar atingindo também Jair Bolsonaro, já que no cálculo da redução de penas, se for redução de pena por crime e tiver algum crime que ele tenha cometido de acordo com a condenação do STF, a pena dele acaba reduzida também. Mas como não há uma informação clara sobre o texto que ainda não foi apresentado pelo relator Paulinho da Força, temos que esperar para ver se Jair Bolsonaro será ou não contemplado. Se for, não será nominalmente, como por exemplo, Jair Bolsonaro será anistiado, Jair Bolsonaro terá sua pena reduzida. Mas se tiver redução para um crime que ele tenha cometido, automaticamente, a menos que o texto diga que ele, o núcleo duro da trama de tentativa de golpe que foi condenada pelo STF, estejam fora, aí isso também não vai acontecer. Só fica fora se o nome dele for retirado, se ele for citado nominalmente no projeto de lei, o que é algo pouco provável de se acontecer. De toda forma, o projeto da anistia fica para depois e o projeto do governo, que é de isenção do imposto de renda, entra na frente nessa batalha. Ou seja, por enquanto, base governista ganhando e oposição perdendo. Uma excelente quarta-feira para todos nós. Boa quarta, Edilene. Um abraço, bom trabalho.